Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus, que é a única verdade absoluta para a nossa vida. Nós que somos do Ministério Luz, Verdade e Vida, não poderíamos ficar omissos diante de algumas pregações que temos visto e ouvido por aí, nos púlpitos das igrejas, na internet e até mesmo no convívio pessoal, em que pessoas comentando a respeito da Palavra de Deus e aproveitando já aprendizados oriundos dessas pregações, acabam usando versículos bíblicos, usando as Escrituras Sagradas para pregar uma mensagem que nada tem a ver com o contexto da Palavra de Deus. Cria-se uma mensagem particular em cima da Palavra de Deus, quando a nossa obrigação como pregadores da Palavra de Deus é pregar a verdade bíblica, aquilo que Deus falou, porque interessa a vontade de Deus, interessa a Palavra de Deus, não aquela palavra que eu acho ou que eu quero pregar para sensibilizar corações ou não. Uma dessas pregações que tem sido muito comum por aí, eu tenho ouvido isso em vários lugares já, por isso até que me senti tocado de fazer esse vídeo, é a pregação a respeito do rei Uzias. O curioso é que os pregadores que pregam a mensagem a respeito do rei Uzias, eles usam o versículo 1 do capítulo 6 do profeta Isaías para pregar a respeito do rei Uzias. Já começa errado por aí. O versículo 1 do capítulo 6 do profeta Isaías está iniciando o capítulo porque Isaías vai contar a vida profética dele, a situação dele, as visões que ele teve, porque Deus tinha um propósito com ele. Então, esse capítulo 6, Isaías está falando sobre ele próprio, sobre as visões dele, sobre a missão profética dele, e não sobre o rei Uzias. Esse versículo não é para se pregar a respeito do rei Uzias. Se alguém quer pregar alguma mensagem a respeito do rei Uzias, se alguém quer usar o rei Uzias como tema da sua pregação, então ele tem que se fundamentar ou no capítulo 15 de 2 Reis, ou no capítulo 26 de 2 Crônicas. Aí sim, porque ali ele vai encontrar aspectos da vida do rei Uzias, que também era chamado de Azarias. O rei Uzias tinha 2 nomes. Aliás, na época era comum as pessoas terem 2 nomes. Até mais, às vezes, de acordo com as características, de acordo com situações que aconteciam, eles eram rotulados com nomes, e às vezes então ficavam com 2, 3 nomes. E junto com o rei Uzias, havia também um sacerdote que tinha o nome de Azarias. Tanto é que no livro de 2 Reis, a Bíblia trata Uzias como Azarias, na hora que vai falar que ele começa a reinar. E no livro de 2 Crônicas, ele trata como Uzias mesmo, porque ali está falando da vida dos reis, os registros de tudo que aconteceu com cada rei. Agora, para não confundir Azarias rei com Azarias profeta, então usa-se mais Uzias. Mas Uzias e Azarias, rei Uzias e rei Azarias, refere-se à mesma pessoa. Profeta Azarias, ou melhor, sacerdote. Eu estou falando profeta porque eu estou pensando aqui no profeta Zacarias. Mas profeta não. Sacerdote Azarias é outra pessoa. Então, nós já sabemos que Azarias e Uzias é o mesmo, a mesma pessoa, refere-se ao mesmo rei. E então queremos começar refutando a pregação desses pregadores, essas falsas pregações a respeito do rei Uzias, dizendo o seguinte: o rei Uzias, também chamado de Azarias, foi um rei que procurou em tudo agradar a Deus. Ele foi um rei que andou nos caminhos retos, buscando a glória de Deus.
tudo que Uzias fazia era para agradar a Deus. Nesta época dele, que ele era vivo, o profeta Isaías já era profeta. E nós vamos ver isso também. Só que ele não estava ligado diretamente ao rei. Ele era profeta no mesmo período que Uzias era rei. Ele já era profeta. E nós vamos ver isso. Mas o rei Uzias usava como profeta o profeta Zacarias, que tinha visões de Deus continuamente. Então, quando Uzias queria agradar a Deus, ele consultava o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, então, trazia para ele a vontade de Deus e ele agia de acordo com a vontade de Deus. Este era o rei Uzias. Os pregadores, quando pregam a respeito de Uzias, ficam dizendo que Uzias era fofoqueiro, que ele era maldoso, que ele era ruim, que Isaías não pôde ser profeta enquanto ele não morreu porque ele atrapalhava a vida de Isaías. E daí eles ficam conclamando as pessoas para que matem o Uzias dentro delas. Matem o Uzias dentro de vocês. O teu Uzias talvez seja seu marido, o teu Uzias talvez seja sua esposa, talvez seja seu filho, talvez seja seu patrão. E assim eles vão rotulando uma série de situações com o nome de Uzias e mandando que as pessoas matem no coração delas para que Deus possa abençoar, porque enquanto Uzias estiver vivo dentro da pessoa, Deus não vai abençoar. Ora, isso é uma heresia. Isto é uma heresia, porque Uzias foi ricamente abençoado por Deus. Ele era um homem que andou segundo o profeta Zacarias para agradar a Deus. O profeta informava a vontade de Deus e ele agia da maneira que agradava a Deus. E Deus abençoou Uzias ricamente. Vamos ver essas duas situações. Eu quero ler um versículo aqui que vai mostrar que o que eu estou dizendo, que Uzias era um rei reto, que andou segundo a vontade de Deus. E depois nós vamos ver que ele buscava o profeta e que foi abençoado por isso. Então vamos lá. Primeiro versículo. 2 Reis, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Esses versículos falam a respeito de como era o rei Uzias. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, que é Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então veja que esse homem começou a reinar com 16 anos de idade, era adolescente. E a preocupação dele já era agradar a Deus. Ele seguia os caminhos do pai, que fazia as coisas pensando em agradar a Deus. E ele, então, buscava o profeta Zacarias para saber qual era a vontade de Deus. Ele reinou sobre Judá 52 anos. Ele deixou, quando ele parou de reinar, ele tinha 68 anos. Durante 52 anos ele reinou sobre Judá. E todo o tempo ele buscou fazer a vontade de Deus. Enquanto o profeta Zacarias estava vivo, ele buscava o profeta continuamente para fazer a vontade de Deus. E Deus abençoava ele poderosamente. Uzias foi um rei super abençoado por Deus. Tudo de Uzias prosperou. Aí eu pergunto, é este homem que esses pregadores querem que nós matemos dentro de nós? Esse homem é um exemplo. Esse homem é um exemplo para nós. Como que nós vamos matar dentro de nós alguém que nos dá um exemplo de vida cristã? Cometer erros? Todo mundo comete, todas as pessoas cometem, porque todos são pecadores. Só Jesus não cometeu erro. O resto todo mundo comete. Davi, rei segundo o coração de Deus, errou tremendamente. Salomão, tremendamente. Todos os reis erraram, todas as pessoas cometeram erro. Mas Uzias, durante quase todo o seu reinado, ele esteve na presença de Deus. Cometeu sim um erro grave no final do seu reinado, no final nas proximidades do fim da sua vida.
Mas nós vamos ver isso já já. Vamos ver primeiro a comprovação de que ele buscava o profeta Zacarias, né, para poder fazer a vontade de Deus. 2 Crônicas 26:5. Falando a respeito do rei Uzias, ela diz o seguinte: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E Uzias prosperou muito. Ele prosperou em tudo. Ele prosperou nos rebanhos, no gado grande, gado miúdo, terras, império, reinado. Tudo de Uzias foi próspero. Ele era um rei ricamente abençoado por Deus. É esse homem que temos que matar dentro de nós. Mas ele era humano. Ele também cometia erros. E ele também fez muita coisa errada. Ele também se desviou algumas vezes, tropeçou, fez algumas bobagens na sua vida, como é normal ao ser humano fazer. Mas nada desses erros teve peso na vida dele que fizesse a mão de Deus pesar sobre ele ou fizesse com que ele se afastasse da presença de Deus. Mesmo quando ele cometeu alguns erros como ser humano, ele cometeu por orgulho, por prepotência, principalmente já no final da vida, quando ele já estava no final da sua vida, o profeta Zacarias já tinha morrido. Um rei já no final de vida, com um reinado próspero, abençoado por Deus em tudo, tudo que fazia tinha as bênçãos de Deus. Ele se deixou levar muitas vezes pelo orgulho e andou fazendo algumas bobagens. Mas nada disso teve peso na vida de Uzias, de forma que Deus pesasse a mão sobre ele. Deus continuou abençoando a vida dele e ele continuou na presença de Deus. Tanto é que o erro mais grave que Uzias cometeu, o erro que custou praticamente a vida de Uzias, foi porque queria agradar a Deus. Já no final do seu reinado, Zacarias já estava morto, já tinha morrido, mas Uzias ainda assim queria agradar a Deus, ele estava ainda agindo para agradar a Deus. E nesse desejo ardente de agradar a Deus, ele cometeu um erro que não era próprio para o rei fazer. Era uma ação que era própria dos sacerdotes e ele se julgou no direito de fazer. Por quê? Porque ele deve ter imaginado, eu acredito assim, aqui eu não estou dizendo que é isso, mas eu acredito assim, que ele deve ter imaginado que um rei próspero, ricamente abençoado por Deus, reinando 52 anos sobre Judá, tribo da qual viria o Messias, ele investido de uma autoridade tremenda, bênçãos abundantes, né? Tudo o que fazia estava próspero, estava bom. Então ele imaginou, ele queria agradar a Deus ofertando incenso, cheiro suave ao Senhor. Ele imaginou, eu posso fazer eu mesmo. Deus me abençoa de todas as formas, se eu ofertar incenso para ele, ele vai se sentir feliz, ele vai gostar e vai me abençoar por isso. E ele entra no templo e pega o turíbulo e começa a queimar incenso, ofertando a Deus. Cometeu um erro grave. Por quê? Isto era a função de sacerdote. Sacerdote é o intermediário entre Deus e o homem. O sacerdote é o representante de Deus na terra. Hoje nós não temos mais sacerdote. O sacerdócio levítico caiu, quebrou, acabou. Não existe mais sacerdotes. Hoje existe um único sacerdote, que é o sumo sacerdote Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Ele sim é o nosso intercessor, o nosso intermediário entre nós e Deus. Só ele e ninguém mais. Mas naquela época havia o sacerdócio levítico. E era função do sacerdote, por ordenação, segundo uma norma, uma lei que vinha desde o tempo de Arão, que era o sacerdote que intermediava entre Deus e o homem. Então, quando Deus queria fazer alguma coisa para o homem, o sacerdote fazia. Quando o homem queria fazer alguma coisa para Deus, o sacerdote fazia. Quem fazia intermediação entre Deus e o homem era
os sacerdotes. Logo, queimar incenso, fazer oferta, queimadas de cheiro suave ao Senhor, era a competência do sacerdote e não do rei. E Uzias vai e começa a fazer isso. Ele começa a queimar incenso, ofertando a Deus. Até aí tudo normal, não aconteceu nada. Deus não pesou a mão sobre ele, nada. Ele cometeu o erro, estava em erro. Ele estava em erro. Mas no desenrolar dos fatos é que a coisa se agravou. Eis que entra no templo o sacerdote Azarias com mais 80 sacerdotes, exatamente na hora que Urias está lá. Uzias está lá queimando incenso. Aí o sacerdote repreende ele, diz: rei, o senhor não devia ter feito isso. Isto não é da sua competência. Isso é da competência dos sacerdotes, que são consagrados segundo a ordem de Arão para servir ao Senhor. Deus não vai se agradar dessa sua atitude. Então o sacerdote Azarias repreende o rei Uzias. Se ele tivesse aceitado a repreensão, saído calado, humilde, se desculpado, entregado ao turíbulo e saído, talvez não tivesse acontecido nada. Talvez não, porque até aquele momento nada tinha acontecido de errado com ele. Depois, futuramente, num outro momento, ele iria ter um particular com Deus e Deus iria falar para ele, ou iria talvez mostrar para ele através de um profeta o erro que ele tinha cometido, ou talvez até cobrar dele de alguma outra forma. Mas até então estava tudo normal. Só que ele, rei, próspero, abençoado por Deus, ele não aceitou a repreensão do sacerdote. Ele se indignou contra os sacerdotes e ele ofendeu os sacerdotes, que são os representantes de Deus na terra. Ele ofendeu os representantes de Deus, os intermediários entre o homem e Deus. Na hora que ele comete essa leviandade, essa agressividade, na hora a lepra estampa na testa dele. O sacerdote, quando viu a lepra surgindo, já sentiu de imediato que a mão de Deus estava pesando e que Deus não tinha aprovado aquela atitude. E se preparou para colocar ele para fora, já iam expulsar ele, porque um leproso não podia ficar no templo. Um leproso estava impuro e pessoas impuras não podiam ficar no templo, não podiam ficar no lugar santo, no lugar sagrado. Então, os sacerdotes se preparam para pegar ele, mas ele próprio já reconhece isso. Ele mesmo, quando sentiu a lepra tomando conta dele, quando ele entendeu que a mão de Deus tinha pesado sobre ele, ele mesmo já se propõe a sair dali rapidinho e sai do templo. Só que ele, que queria tanto agradar a Deus, perdeu o direito de entrar no templo, porque ficou leproso, impuro, não podia estar lá. Perdeu o reinado, perdeu o trono, né? Ele reinou depois por tabela, né? Porque ele perdeu o trono, ele não pôde ficar mais no trono. Ele teve que ir morar numa casa separada, isolada, né? Isolada, uma vez que ele era leproso, ele teve que ficar isolado. E o filho dele, Jotão, foi que começou a julgar o povo em Israel e fazer as coisas que eram da competência do Uzias fazer. Então, este homem pagou caro o erro dele. Ele pagou tremendamente alto, um preço alto pelo erro que ele cometeu. Deus cobrou dele na hora. Deus abençoou ele a vida toda. Quando ele cometeu um erro de peso, Deus cobrou na hora. E ele pagou esse peso. Ele não se revoltou contra Deus, ele não se rebelou contra Deus. Jotão, que era filho dele, continuou fazendo as vezes dele no reinado, seguindo o mesmo caminho dele. E ele ficou lá isolado na casa. E lá ele morreu leproso, reconhecendo que tinha errado. Ele não se revoltou contra Deus, ele não foi buscar outros deuses, nada. Simplesmente ficou isolado e morreu. Ficou leproso até a morte. Então, este foi o erro de Uzias. Agora, um homem reina 52 anos na presença de Deus. Quando chega no final da sua vida, comete um erro grave contra Deus. Deus cobra dele
pesa a mão sobre ele e ele paga caro aquele erro que ele cometeu. Ele reconhece o seu erro e não se revolta contra Deus. Esse homem é digno de morte dentro de nós? Ou esse homem é um exemplo de vida para nós? Depois que ele morreu, Jotão, o filho dele, continuou no lugar dele e seguiu a mesma linha dele, procurando agradar a Deus, fazendo as coisas na presença de Deus. Depois que Jotão morreu, aí veio Acás, filho de Jotão, neto de Uzias. Esse foi ímpio, esse fez tudo errado, esse fez tudo o contrário do que Deus queria. Esse sim, nós teríamos que matar dentro de nós. E depois de Acás veio Ezequias, que também foi um rei que procurou andar na presença de Deus, um rei que procurou agradar a Deus e fazer as coisas de Deus. Isaías foi profeta nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias de Acás e nos dias de Ezequias. Isaías foi profeta no reinado de 4 reis, inclusive de Uzias. E a Bíblia fala isso. Então não precisou Uzias morrer para Isaías ser profeta, como esses pregadores pregam por aí. Não precisou Uzias morrer porque atrapalhava a vida de Isaías, e enquanto ele estava vivo, Isaías não conseguia ser profeta, não conseguia nada. Isaías tem profecias tremendas ainda da época de Uzias, só não tinha ligação direta com Uzias, mas era do tempo de Uzias. E mesmo sem ter essa ligação direta, uma razão a mais, porque nada tem a ver a morte de Uzias com a profecia de Isaías. Ué, mas então por que Isaías cita isso no começo do versículo 1 do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias? Isso nós vamos ver. Antes de nós entendermos o porquê Isaías citou Uzias no capítulo 1, quando foi falar da sua visão, eu quero ler primeiro o versículo que mostra, que prova que Isaías já era profeta nos dias do rei Uzias. Antes da morte do rei Uzias, ele já era profeta. Ele só não tinha ligação com o rei. O rei não consultava Isaías, ele consultava Zacarias. Mas Isaías já era profeta e já entregava profecias para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Ele já entregava essas profecias vindas do céu e profecias tremendas. Ele tinha visões tremendas, né? E nós vamos ver isso agora. E esta prova está no livro do próprio profeta Isaías, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, do capítulo 1 do profeta Isaías. Vamos ver isso, vamos comprovar isso. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então veja que Isaías já entregava profecias, já tinha visões e entregava profecias. Nos dias de Uzias. Ele fez isso nos dias de Uzias, ele fez isso nos dias de Jotão, ele fez isso nos dias de Acás, ele fez isso nos dias de Ezequias. Então, não precisou o rei Uzias morrer para Isaías ser profeta. Não precisou o rei Uzias morrer para Isaías ter visões de Deus e ouvir a palavra de Deus e entregar a palavra de Deus. Inclusive palavras poderosas que eram pregadas ao céu e à terra. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Veja bem, profecia para os céus e para a terra. Nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias de Acás e nos dias de Ezequias. Então ele já era profeta. Nada a ver a morte de Uzias com a missão profética de Isaías. Aí, então, a pergunta: por que Isaías cita a morte do rei Uzias no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 6, quando ele vai falar da visão que ele teve? Esta é uma pergunta boa.
E que todo pregador, antes de pregar por aí, primeiro tem que se fundamentar e entender. Naquela época não tinha folhinhas de calendário. Os acontecimentos de peso, eles eram feitos referências a eles de acordo com os anos de reinado dos reis de Israel e de Judá. Quando um fato dizia respeito a Israel, usava-se o tempo de reinado do rei de Judá. Quando o fato dizia respeito a Judá, usava-se o tempo de reinado do rei de Israel. E quando o fato era um fato interno, de peso mais interno, usava-se o tempo de reinado ou algum evento de peso que dizia respeito ao reinado do rei de Judá ou de Israel, conforme fosse o caso. Então, o que Isaías faz ali é marcar a época. Se nós formos parafrasear as palavras de Isaías, como Isaías falando hoje, numa linguagem de hoje para nós, ele ia chegar para nós e dizer assim: olha, gente, eu tive uma visão de Deus. Eu vi o trono do Senhor. E ele estava assentado num alto e sublime trono. E os seus anjos, os seus serafins, todo o seu exército celestial enchia o templo. E sabe quando eu tive essa visão, gente? No ano que morreu o rei Uzias. Então note que quando nós colocamos as coisas na ordem, numa pausa de conversação e numa sequência, numa ordem, aí fica fácil de nós entendermos de que é citado o fato do rei para marcar a época do acontecimento e não a razão do acontecimento. Ele está marcando a época, quando aconteceu e não por que aconteceu. E como prova disso, nós vamos ver mais 2 versículos apenas, porque tem vários, mas isso aqui ficaria muito longo se nós ficássemos aqui lendo versículos para fazer essa prova. Mas eu vou colocar mais 2 que dá para nós chegarmos a esta conclusão. Vamos ao primeiro versículo. O primeiro versículo está em 1 Reis, capítulo 15, versículo 33, e que diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza. Então, veja bem que aqui se está marcando a data, a época em que Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre Israel em Tirza. Quando que ele começou? Em que época que ele começou? No 3º ano do rei Asa de Judá. Então está marcando assim que o rei Baasa começou a reinar sobre Israel quando o rei Asa de Judá estava no seu 3º ano de reinado. Marcou a época. O outro versículo diz respeito ao próprio Uzias, no momento em que ele começou o seu reinado. Então, esse outro versículo está em 2 Reis, no capítulo 15, versículo de número 1, versículo 1, que diz assim: no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, que é Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Então, está marcando a época que Uzias começou a reinar sobre Judá. Quando é que foi? No 27º ano do rei Jeroboão de Israel. Isso quer dizer que quando Uzias começou a reinar, quando ele tinha 16 anos e começou a reinar sobre Judá, o rei Jeroboão de Israel estava no seu 27º ano de reinado. Está marcando a época. Então, o ato de um rei é marcado pelo tempo de reinado do outro. E foi isso que aconteceu quando Isaías foi falar a respeito da visão. Isaías foi alegar que ele tinha tido uma visão, que nesta visão, ele via o trono de Deus
E ele ficou apavorado. Isaías simplesmente ficou apavorado. Ele disse, ai de mim, eu vou morrer, ai de mim. Por quê? Porque ele viu o trono de Deus. Ele, um homem pecador, porque um profeta é um homem comum como outro qualquer. Tão pecador como qualquer outro. Apenas ele andava mais na presença de Deus, porque Deus falava continuamente com ele. Mas toda hora ele fazia uma besteira também. Os profetas também erravam. E um homem pecador, que vivia no meio de um povo pecador, humano, cheio de defeitos, e de repente ele olha e vê o trono de Deus, vê os serafins, os querubins, os anjos, tudo junto, enchendo o templo. Ele disse, eu vou morrer, chegou a minha hora, ai de mim. Eu vi o Senhor, se eu estou vendo o trono do Senhor é porque Deus está me chamando, eu vou morrer agora. Ele se apavorou com aquilo. E esta visão ele teve no ano que o rei Uzias morreu. Então, ele marca a data, que essa visão ele teve no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias tinha morrido já, ele não está dizendo que foi logo em seguida, foi no mesmo ano que o rei Uzias morreu, ele teve essa visão. Mas e por que ele teve essa visão? O que tem isso a ver com a morte do rei Uzias? Nada. A visão que ele teve foi uma visão porque ele estava sendo chamado por Deus para cumprir menções tremendas, um ministério tremendo que ele teria que fazer dali para frente. Ele já era um profeta, mas agora ele ia ter que entregar profecias de forma mais assuntosa, de forma mais decisiva, de forma mais eficaz. Né? Até muitas vezes repreendendo os povos e até mesmo reis. E para isso ele tinha que estar balizado. Então Deus mostra para ele que ele vai ser preparado para fazer esta missão. E de que forma Deus mostra? Dando a ele esta visão. E na visão ele vê o trono de Deus, ele vê todo o séquito divino enchendo o templo. E ele se apavora e diz, eu sou um homem de lábios impuros, estou vendo Deus, eu vou morrer. Aí o anjo se desloca, pega uma tenaz, vai no altar, pega uma brasa, e com essa brasa ele vem e toca os lábios de Isaías. Mas isso Isaías está vendo na visão, não é que aconteceu ao vivo e a cores com ele, não. Ele está tendo uma visão deste acontecimento. E nesta visão, então, o anjo está dizendo para ele, a sua iniquidade foi tirada. Quer dizer, os seus erros, tudo que você fez de errado até aqui, está liberado. Daqui para frente você vai estar comissionado para cumprir uma missão. E isto é tão verdade que quando o anjo acaba de tocar, Deus já pergunta, a quem enviarei? Olha, Deus tinha uma missão. A quem enviarei? Ele, como tinha acabado de ser purificado, como ele estava agora preparado para a missão, ele apresenta-se e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele assume a missão que Deus tinha para ele. Então esses fatos são fatos que diz respeito a Isaías como profeta e a Deus, para uma missão que Deus está comissionando Isaías para cumprir. Nada tem a ver com a morte do rei Uzias. A morte do rei Uzias é apenas um referencial de época, de data, de acontecimento. Quando que a visão aconteceu? Nada mais do que isso. Agora, os erros comuns de homem que o rei Uzias teve, isso aí todos os reis tiveram, todos nós temos, por mais que nós estejamos toda hora continuamente na presença de Deus, nós estamos louvando, bendizendo, orando, buscando, jejuando, e dali a pouco nós estamos cometendo um erro aqui e outro ali. E Uzias também cometeu, ainda mais abençoado como ele era, cheio de vaidades que a riqueza que o poder traz, ele se deixou em alguns momentos em levar por isso e fez bobagem também, cometeu atos errados, mas esses atos não tiveram peso na vida dele como rei. O que se destaca da vida de Uzias são 52 anos de reinado na presença de Deus. E até no momento do seu erro mais grave, que foi afrontar o sacerdote, ele estava imbuído de uma vontade de agradar a Deus. Com orgulho, cheio de orgulho, mas com desejo de agradar a Deus. Então veja que o erro dele também foi pela vontade de agradar a Deus. Logo esse homem
tem que servir para nós como exemplo, não como para matar, ser morto dentro de nós. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós temos que reconhecer e temos que aproveitar a experiência de Uzias e aprender com ele, para que no momento em que nós estivermos sendo abençoados por Deus, nós não deixarmos as bênçãos abundantes subir à nossa cabeça, ao nosso coração e manipular a nossa mente, abrindo guarida para que setas malignas nos atinjam e nós nos tornemos orgulhosos, prepotentes e venhamos a cometer erro contra o nosso próximo, contra os nossos irmãos, contra as pessoas de um modo geral. Então, Uzias para nós é um exemplo. Ele não tem que ser morto dentro de nós. Ao contrário, ele é um exemplo de vida cristã para nós. Nós temos que andar continuamente buscando ao Senhor, nós temos que estar na presença de Deus continuamente, como ele fez. E quando errarmos e formos repreendidos, temos que ter humildade, baixarmos a cabeça e aceitar o nosso erro e a punição que nos couber. E temos que, e não podemos nos rebelar contra Deus por causa disso. Se em algum momento Deus nos permitir passar por algumas tribulações, quer seja por uma necessidade de prova, ou quer seja por como pagamento de algum erro cometido, ou qualquer coisa que cumpra um propósito de Deus, nós não temos que nos rebelar contra Deus. Nós temos que fazer como Uzias fez. Aceitar aquilo que vem de Deus. Foi o que Jó fez também. Eu aceitei todos os bens de Deus quando Deus me abençoou, por que agora eu não vou aceitar quando Ele está puxando a minha rédea? Né? Então é isso que nós temos que fazer. Logo, Uzias para nós é um exemplo de vida. Nós não temos que matá-lo dentro de nós, não. Erros muito maiores do que Uzias cometeu, Davi cometeu, Salomão cometeu, e nem por isso ninguém fica aí mandando matar Davi dentro do coração, nem matar Salomão, nem matar Ezequias. Ninguém vive matando ninguém, não. Agora, querem matar o rei Uzias, por quê? E ainda em cima de um versículo que nada tem a ver com o rei Uzias, tem a ver com o profeta Isaías e não com o rei Uzias. Então eu quero aproveitar esse momento para pedir aos senhores pregadores que estão acostumados com essa mensagem, a pregar essa mensagem, que parem um pouquinho e pensem, medite. Um pregador tem que pregar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus para a glória de Deus, não para a sua glória pessoal. A palavra de Deus não precisa ser falseada, ela tem que ser aceita como ela é, verdadeira como ela é, doa onde doer, doa em quem doer. Ela tem que ser como ela é, não ser falseada para agradar pessoas. Não é pegar erros e atribuir a pessoas que não merecem para poder criar mensagens. Deus não precisa que a palavra dele seja falseada. Deus prega a verdade. Ele não tem comunhão com a mentira. E a pregação mentirosa não tem a unção do Espírito de Deus. Porque não agrada a Deus. Agrada as trevas. A Deus não. Então vamos tomar consciência. Vamos ter humildade de dobrar o nosso joelho, pedir perdão a Deus e de buscar a Deus no momento da pregação. Antes de pregar, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos buscar a Deus a mensagem, de Deus a mensagem. Se vamos pregar num texto meio complicado que nós não temos entendimento, vamos buscar esse entendimento, quer seja nos livros, quer seja na Bíblia, quer seja na internet, quer seja nos nossos pastores superiores, aqueles que estão mais abalizados do que nós para nos responder e nos orientar. Vamos compartilhar, vamos buscar a verdade para depois pregar. Para não sairmos falando heresia por aí, em nome do Evangelho, em nome da Bíblia, em nome das Escrituras Sagradas, em nome da Palavra de Deus. Peço perdão se ofendi alguém, não é esta a minha intenção. Não tive o menor propósito de ofender a ninguém, mas apenas de alertar, de chamar a atenção para isso. Não dei nomes a ninguém, não rotulei ninguém, estou pregando de um modo geral, porque foram várias as pregações que eu vi. Não foi uma e nem duas, foram várias pregações. Foi de tanto ouvir isso e não concordar com isso, que eu estou aqui hoje fazendo este vídeo. Então, aquele que usou isso, não se ofenda comigo, ao contrário. Que sirva de um alerta, que sirva de uma chamada de Deus para a sua vida, para que você perceba que você está saindo do caminho. E então, se curve diante do Senhor e volte para o caminho.
e comece a pregar a verdade de Deus, sabendo que onde quer que você vá pregar, é a palavra de Deus que tem que ser pregada, é a verdade de Deus, é a mensagem de Deus. Nós precisamos de Deus e da palavra dele, ele não precisa de nós. Então não precisamos falsear a palavra para que as pessoas aceitem. As pessoas têm que aceitar a Deus com a verdade. As pessoas têm que aceitar a Deus como Deus é e segundo a vontade de Deus, não a segundo a vontade delas e nem as nossas. Espero que me entendam e que não me levem a mal, porque essa não é a minha intenção, é magoar ninguém, mas apenas preservar a palavra e o evangelho. Eu não estou aqui em nome de denominação religiosa nenhuma, eu não estou aqui pregando placa de igreja nenhuma, eu não estou pregando placa denominacional, nem teologia estatutária. Eu estou aqui no ministério chamado Luz, Verdade e Vida. Logo, luz, verdade e vida provém do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Jesus, o Verbo divino. E é isso que eu procuro pregar. É nesse nome que eu estou aqui fazendo esse vídeo nesta hora. Que Deus nos abençoe a todos. Que a luz do Espírito Santo transborde em nós, trazendo luz e entendimento à nossa mente, ao nosso conhecimento, e nos mostrando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que assim seja. Aleluia.